Essa casa, ela foi construída em 1900 e está com minha família desde 1910. Na verdade, foi o meu bisavô, o pai da minha avó, que adquiriu essa casa em 1910, né? Em 47, meu avô já era casado com minha avó e adquire, depois dos herdeiros, o sogro já tinha falecido, adquire da sogra e dos demais herdeiros a casa. E habita essa casa, mora desde 47 até falecer em 86. Praticamente 40 anos da vida dele está aqui dentro dessa casa. Então aqui vovô produziu muito da sua obra. E após o falecimento dele, em 86, minha avó continuou morando aqui, nesse imóvel. E ela faleceu 11 anos depois. E ficou-se naquela coisa do que fazer em relação a essa casa. Então, minha mãe, no caso, resolveu que ia realmente assumir como uma instituição privada, como ela é hoje. E a casa foi restaurada do final de 2005 ao final de 2009, totalmente com recursos próprios. Meus pais venderam o patrimônio deles, pessoal, de casa de praia, de casa de fazenda. Meu pai era engenheiro civil e foi ele o grande responsável por esse restauro que a gente vê aqui hoje, de 4 anos. A gente começou enfrentando uma infestação de cupim no teto, que era uma coisa que na nossa cabeça era uma coisa muito pequena que no instante se resolveria. Só que vimos que era uma dimensão muito maior do que a gente imaginava. Tivemos que fazer uma obra bastante grande, de 4 anos, que demandou troca de todos os forros de madeira. As casas antigas usam madeira em tudo. Então, todos os forros de madeira, a parte de esquadria teve que ser trocada, até móveis tiveram que ser restaurados por causa de cupim. E aí, em 2010, a gente abre a casa, criamos o Instituto Câmara Cascuda, uma instituição privada, como personalidade jurídica, para poder abrigar o acervo e ser visitada também, e ser também um local de pesquisa do acervo dele. A biblioteca dele particular, que tinha sido deslocada para o Memorial Câmara Cascudo, que é um órgão do Estado, ela, com a criação do Instituto, esse acervo retornou para cá, a biblioteca dele, que é uma das bibliotecas mais importantes do país, de um escritor. Ela tem 40 mil itens, ela tem 10 mil volumes de livro. Agora a gente está concluindo um trabalho de digitalização da correspondência, que são 27 mil correspondências. Então, todo esse acervo a gente também quer que a pessoa não apenas visite a casa e veja, sinta o ambiente que Cascudo viveu, produziu e tudo, mas que também pesquise seu acervo. Seu acervo também gere outros frutos, como ele também queria. Então, quando a gente era criança e conviveu com o vovô aqui, ele já era aposentado da universidade, como professor da universidade. Então, a rotina dele era, de manhã ele dormia a manhã inteira, né? À tarde ele recebia os visitantes, quem vinha vê-lo, quem vinha fazer pesquisa, ele recebia à tarde. E à noite ficava aqui trabalhando. Era o grande livro de visita dele, né? Aqui, todas as pessoas que o visitavam, que vinham vê-lo, ele pedia para assinar nas paredes, né? E você nota essas diferenças de locais, porque todas as paredes eram cobertas de estantes de livros. Não apenas aqui nas paredes, mas também aqui no meio também tinha estantes. Então, toda a biblioteca ela estava abrigada aqui nesse espaço. E a gente construiu um anexo aqui, um pavilhão em anexo, onde esse acervo foi deslocado para lá. Primeiro por questão de conservação, de a gente estar aqui diante da fuligem dos ônibus, do barulho, da umidade que não é adequada, a temperatura muito alta. E também para as pessoas conseguirem ver essa maravilha que são as assinaturas de Heitor Villa-Lobos, de Ari Barroso, de Gilberto Freire, de Juscelino Kubitschek, ver esse painel grande da literatura brasileira, de contemporâneos de Cascudo, que estão aqui na parede, né? As pessoas perguntam a gente, como é que vocês fazem? Minha mãe é a presidente do Instituto, minha irmã é a vice-presidente, eu sou a diretora, então a gente não tem incentivo nem patrocínio de nenhum órgão
estatal, nem municipal, nem nada. Nós somos totalmente privados. A gente vive de uma renda de venda de ingresso, de nossa lojinha, da parte dos direitos autorais concernentes à minha mãe. Então, é em busca de projetos também que nos ajudem a realizar o que a gente quer. E as pessoas perguntam a gente, como é que vocês fazem para manter a instituição? Eu disse, com teimosia. Mas eu acho que vale a pena porque a obra precisa ser mantida e a memória dele também. E a gente tem muito orgulho de mostrar ao turista, ao estudante, essa geração mais nova que não o conheceu, Câmara Cascudo quem foi, o legado que deixou e a importância que tem, não só para o nosso estado, mas para o país como um todo. Após o falecimento do meu avô, a obra dele, ele faleceu em 86. Então a obra dele saiu um pouco de mercado, só se encontrava em sebo por um preço muito proibitivo. E a gente ficou tentando justamente trazer essa obra à tona, né? Voltar a relançar a Câmara Cascudo. E através de um contato da minha mãe com Luiz Alves, da Global, se formou um laço de amizade muito interessante. E se firmou esse contrato inicial. A primeira obra relançada foi o Dicionário do Folclore Brasileiro, que foi lançado inicialmente em 2000. E já temos praticamente quase 40 obras cascudianas lançadas pela Global. E muitas mais ainda para lançar. E o interessante do relançamento dessa obra dele é que é uma obra meio feita a quatro mãos, entre a Global Editora e nós, família de Câmara Cascudo. A gente participa muito da edição, é uma coisa interessante, que não é uma edição como normalmente se entrega a obra à editora e você vê já pronto, não, né? A gente gosta muito de participar e de ajudar o Luiz nesse relançamento da obra e damos muito pitacos, como a gente diz, né? A gente interfere, ele escuta as sugestões que a gente tem em relação à obra, ele também dá sugestões maravilhosas a gente em relação à obra que a gente não tinha pensado. Uma coisa interessantíssima, que eu tenho certeza que o vovô iria adorar, foram os Contos Tradicionais do Brasil, que é uma obra de vovô que reúne os contos populares brasileiros e que o Luiz propôs fazer um relançamento dessa obra com outro formato, com outra linguagem. Para criança, inicialmente, que foram os contos ilustrados, 1 a 1, e depois para jovens, tanto contos como a lenda. Foi uma ideia da Global, que nós assim achamos maravilhosa. Os contos ficaram sendo publicados para criança, que era um público que não lia Câmara Cascudo. Quando o vovô faleceu, algumas edições ainda existiam, quer dizer, ele tinha contrato ainda com algumas editoras, mas muito incipientes assim. Era praticamente cada obra com uma editora separada. A divulgação da obra era muito difícil, era muito incipiente. A distribuição também não chegava em todo o Brasil como hoje. A divulgação também era muito limitada. Nem tudo era divulgado, então era muito difícil. Na hora que a gente concentrou a obra dele toda com a Global, a gente conseguiu uma abrangência muito maior do que antes. E o que você vê? A quantidade de solicitações que você tem para incluir textos cascudianos no livro didático também é um indicativo para a gente muito interessante da abrangência dessa obra. Então, o que é que acontece hoje? Ele é tema de inúmeras dissertações, não apenas de graduação, de mestrado, de doutorado. Inúmeras teses acadêmicas estão sendo feitas e se você olhar estatisticamente após o ano 2000, que é na hora que a obra é relançada pela Global, a duplicação, triplicação do número de teses geradas a partir da obra. Por quê? Porque a obra está acessível.